de Santana do Seridó, hoje com cerca de 2.500 habitantes, tem 48 anos de emancipado. E boa parte desse tempo foi de governos administrados por parelhenses. Inclusive na história recente, Hudson Pereira de Brito, por exemplo, que foi prefeito, depois reeleito, e em seguida Iranildo, seu sucessor, que também foi reeleito. Isso significa dizer que quando Iranildo terminar o mandato, agora no próximo ano, serão 16 anos seguidos em que Santana será administrada por parelhenses. Então, hoje, o que é que a situação atual do prefeito Iranildo fala? Chegou a hora da cidade de Santana ser administrada por uma pessoa nascida em Santana do Seridó. Por isso, ele resolveu escolher o seu secretário de saúde para ser o seu candidato nas eleições do próximo ano. E estamos falando aqui hoje no nosso programa a respeito de Adriano Gomes, atual secretário de saúde de Santana do Seridó e pré-candidato a prefeito do município. Adriano, como é que é essa história direito para que a gente possa entender aí? Hoje o que vocês falam chegou a hora da cidade ser administrada por um santanense, mas a cidade já foi administrada por santanenses. Já, mas, Vanderlei, está na hora do povo de Santana participar desse processo. É isso que a gente vem pregando, que o povo de Santana volte a participar do processo de escolha, de gestão e de gerenciamento da cidade. Afinal de contas, como você bem falou, quando acabar o mandato de Iranildo, são 16 anos que o povo de Santana está ausente do processo. Mas me explica direito aí, quem é que foi anteriormente que você estava me falando aqui, antes que o galego da farmácia aqui em Parelhas foi também prefeito de Santana, é isso? Exatamente. Ivani Oliveira, ele foi prefeito, salvo engano, de 73 a 76, mas ele tem fortes laços de família com Santana. O pai dele foi comerciante lá, eles têm propriedade ali nos Quintos, bem próximo a Santana, e por esses e outros motivos ele habitou por lá há muito tempo e foi, na época, escolhido a ser o candidato. Mas aí também, anterior a isso, teve prefeitos de Santana, naturais de lá. Sim, com certeza. Teve Moisés Sátiro, Seráfico Batista, que foi o primeiro prefeito. Teve Moisés, que fez um relevante trabalho na educação, principalmente da zona rural, construiu várias escolas, quando a nossa zona rural ainda era produtiva, ainda era o diferencial do município de Santana, era a máquina que movimentava a economia da cidade. Hoje inverteu-se isso, 65% da população de Santana é urbana. Foi feita política de habitação que não priorizou o homem do campo, trouxe o homem do campo para a zona urbana sem oferecer nenhuma condição de trabalho e de geração de emprego e renda. Agora, pegando aí, já que você falou que a cidade já foi administrada nos dois casos aí, até porque Santana é a nossa co-irmã aqui, tão pertinho, tem uma relação tão próxima, Parelhas e Santana do Seridó, mas que diferença tem, por exemplo, de ser administrado por um parelhense ou por um santanense? No resultado final, acaba tendo alguma diferença? Porque se você me falar que tem muita diferença, você vai estar acabando criticando também o atual prefeito, que é quem está apostando na sua candidatura. Com certeza. Não, é uma manifestação do povo. E aí do político que for de encontro, é a manifestação do povo. O povo quer, é um anseio do povo de Santana. Já te faz diferença? Eu creio que sim. Por quê? Porque nessa hora, o poder de escolha vai ser melhor. As pessoas que estão ali diretamente ligadas às famílias, conhecem o convívio da cidade, da zona rural, da zona urbana. É como, por exemplo, se eu hoje conheço o município de Santana de ponta a ponta. Como se chegasse, como chegou no passado, uma pessoa sem conhecer o município e administrar. No meu ponto de vista, é injusto. Tem que ter uma pessoa que tenha o conhecimento da realidade do município. Um município que não cresce desde 1991 tem alguma coisa de errado. Foi feito simplesmente um processo de trazer o pessoal da zona rural para a zona urbana e nada mais. Como é que começou assim essa relação sua com a política? Porque, pelo que sei, você não ocupou nenhum cargo eletivo até agora. Como é que chegou ao conhecimento de Iranildo chegar e falar esse seria a pessoa para apostar para ser candidato? Vanderlei, em cidade pequena, uma eleição começa quando a outra termina. E isso, Santana do Seridó, o pessoal é muito politizado. O pessoal gosta muito de política. E quem começou a trabalhar meu nome foi a própria oposição de Santana. Se você me perguntar como, eu vou lhe dizer o seguinte.
Numa tentativa de desqualificar a administração de Iranildo e as qualidades que ele tem de político visionário, de uma participação do povo na gestão dele, eles atribuíram o sucesso da administração de Iranildo, porque eu acompanho nas viagens, quer seja na capital do estado, quer seja em Brasília, atribuíram a minha pessoa. Aí foi pegando. Não, Você fazia o quê? Qual era o cargo? Eu trabalhei durante 5 anos e meio na parte de elaboração de planos de trabalho, de projetos via Caixa Econômica Federal, as emendas parlamentares. Todo o processo, desde a concessão da emenda até a prestação de contas da obra, isso a gente quem faz lá na prefeitura, e isso foi surgindo, o pessoal, a própria oposição, numa tentativa de desqualificar Iranildo, atribuía sucesso a mim. E isso foi criando força, ganhando força, e depois do segundo mandato, depois da reeleição de Iranildo, tem ganhado mais força ainda. E você concorda que boa parte do sucesso da administração se deve a você? De forma alguma. Tem um grupo. Ninguém faz nada sozinho. Quem tenta fazer alguma coisa só sempre fracassa. Agora, você também estava me contando que entrou como motorista, foi isso? Foi. Eu sou concursado como motorista. Eu estou secretário de saúde, mas eu sou servidor efetivo da prefeitura. E aí você passou a trabalhar nessa parte burocrática e tal, a convite de Iranildo? De Iranildo em 2005. Você já tem alguma formação na área para poder fazer isso? Não. Eu tinha o ensino médio em 2005, ensino fundamental, quando ele me chamou para trabalhar. Aí eu vi a oportunidade, fui estudar, terminei o ensino médio e depois fui cursar a universidade. E aí hoje pretendendo aí esse cargo de prefeito? Exatamente. Você agora ocupa o cargo de secretário de saúde do município. Isso aí foi estratégia para poder promover você e ser candidato a prefeito? Não necessariamente. A gente viu, todo o bloco viu a necessidade de fazer um trabalho novo na saúde e com a saída de Mauricé, e o partido se juntou, o grupo de sustentação prefeito Iranildo se juntou e o meu nome surgiu. Estou lá, secretário de saúde. O desafio é porque é uma área nova. Eu estava na parte burocrática, só mexendo com processo, empenho, protocolo e de repente partir para a parte sensível, que a saúde é abstrata. Você tem que primeiro atender bem as pessoas, fazer com que o município com 2.500 habitantes seja resolutivo. O que é isso? Até 2007, Santana do Seridó, ninguém nascia lá. Os partos eram feitos aqui em Parelhas. Ou seja, eram todos parelhenses? Todos parelhenses. A partir de 2007 para cá é que tem santanense nascendo em Santana. As ultrassons eram feitas aqui. A gente conseguiu levar o médico para fazer lá do mesmo custo. As pessoas procuram mais o serviço de saúde. Por quê? Porque está ali, está na unidade. Cardiologista, fisioterapeuta, reumatologista. Nós estamos diminuindo as filas dos hospitais de Parelhas, de Currais Novos. Nós estamos cuidando da saúde de Santana. Há quem diga que isso seja proselitismo político. Não é. É da política do SUS. Resolutividade. Agora, se Adriano se propõe a ser candidato a prefeito de Santana do Seridó, provavelmente ele deve ter algumas propostas aí para o município e a gente vai saber no próximo bloco. Daqui a pouquinho. Panificadora Sabor de Minas, unidades 1 e 2. Oferecemos para você pão quente a toda hora, pão de queijo e pão de alho, panqueca todos os dias, café da manhã e da tarde, tortas doces e salgadas, produtos light e diet, sorvete Moreninha 3 sabores, sopa todos os dias, massas para pizzas, sanduíches na chapa e aceitamos encomendas para festa. Panificadora Sabor de Minas, unidades 1 e 2, valorizando o seu dia a dia. Estamos de volta. Agora, antes de perguntar sobre possíveis propostas para uma candidatura aí de prefeito, eu gostaria só de citar algo que foi falado aqui no bloco passado. Você falou aí, Adriano, que Mauricé era a secretária de saúde antes de você lá no município. E pelo jeito, me parece que Santana do Seridó tem secretários também de outros lugares. Por que isso acontece? Lá em Santana não tem pessoas assim como você que possam ocupar o cargo de secretaria, não? Tem sim. E são essas pessoas que estão reivindicando esse espaço da política. E por que elas não estão nessas secretarias hoje? Você não critica, por exemplo, o prefeito Iranildo por isso, não? Não, eu não posso criticar um governo do qual eu faço parte. Eu sugiro, eu opino.
Mas essa é a minha opinião. A dele, enquanto gestor, tem que ser respeitada. Então você pretende, se um dia chegar a ser prefeito, colocar os secretários de lá de Santana? Lá tem muitas pessoas capacitadas que tendem a prestar relevantes serviços ao município. Numa administração participativa, todos têm que participar. A comunidade inteira. Cargo público é diferente de um emprego de carreira. Você vem, presta seu serviço à sociedade e abre espaço para outra pessoa também inovar, também prestar a sua parcela de contribuição à comunidade. E o que é que você pensa, Adriano, como prefeito? Assim, por que você pensa em ser prefeito do município? O que você iria fazer Santana do Seridó? Vanderlei, eu acho que está na hora de inverter um pouco os valores, os papéis. Não adianta eu chegar aqui com um plano de governo feito no escritório, feito por um laboratório e não ouvir a população. Eu acho que está na hora da população participar desse processo. Escola de tempo integral, sustentabilidade, apoio ao homem do campo, inclusão digital. Santana do Seridó, em 2004, havia apenas 3 computadores. 2 na prefeitura e 1 na Câmara. Hoje, Santana do Seridó tem mais de 100 computadores, mas tem muitos alunos ainda da rede pública que não têm acesso a um computador. O Ministério da Saúde tem uma política aí de 1 computador por aluno. Por que não pensar isso para Santana? Por que não pensar em empresas pequenas que vá para lá para gerar emprego e renda? Por que é que você, por nascer em Santana, já tem que ter no seu histórico de sair da sua terra natal para sobreviver e voltar aposentado? Lá não tem expectativa de vida para você ter o seu próprio negócio. Tem que ser invertido esses valores. Você acha que os últimos governos têm pecado nisso? Inclusive que você faz parte? O que eu faço parte tem tentado resolver os problemas, mas pelas limitações de governo. Uma gestão não pode, ela por si só, criar empregos. Ela tem que dar apoio logístico. Por exemplo, o último incentivo que a Prefeitura Municipal buscou, junto ao Governo do Estado, para uma empresa de médio porte se instalar no município, isso faz parte da gestão. Incentivar pequenas empresas de facção a se instalar no município, isso é de competência e de obrigação do município. Tem que ter essa força de vontade de buscar. E aí, aproveitando já que você está fazendo essa avaliação, esse apanhado, eu gostaria que você fizesse uma avaliação desse governo que você faz parte em relação ao anterior. Que avaliação você faz aí? É muito difícil você avaliar um governo que ainda não terminou. E principalmente daquele que você faz parte. É muito fácil estar de fora e criticar. Como eu já falei aqui, você tem que apontar soluções também. O que eu vejo de muita vantagem no governo que está em Santana do Seridó é a vantagem de ter incentivado o comércio local. Por exemplo, você questiona da questão de secretários de fora. Até o pagamento dos servidores de Santana era feito em Parelhas até 2005. Funcionário de Santana prestava seus serviços a Santana do Seridó, mas vinha receber em Parelhas. Você tem algum questionamento com Parelhas? Não. Mas Santana também tem que crescer. Santana é município. Entendeu? Então, e a gente percebeu isso quando a gente levou a folha de pagamento para Santana. São 215 mil por mês que está sendo injetado na economia do município. Que boa parte desse recurso era injetado aqui. Ainda vem. Santana nunca vai deixar, ou quase nunca, de ser dependente de Parelhas pelo tamanho. Parelhas cresce a proporções magníficas em relação ao nível de interior do estado. Santana não cresce. Desde 1991 que a população é a mesma. Adriano, como eu pedi aí esse comparativo, e eu queria lembrar que é uma situação que ocorreu após as eleições do ano passado. E houve um conflito aí entre o caso Hudson e Iranildo, em que Hudson falou assim: nós, oposição, estamos mais fortes, porque Iberê venceu as eleições em Santana do Seridó. Você acredita que realmente aconteceu isso? A oposição realmente cresceu em Santana? E as eleições de 2010 foram reflexo disso? A oposição em Santana, ela usou de muitos argumentos, de muitos instrumentos para crescer naquele momento. Era governo do Estado,
um governo que não reconhecia Santana, nada chegava, o município de Santana, enquanto o prefeito Iranildo, enquanto prefeito, e Vilma e Iberê, Santana sequer assinou um convênio de uma obra relevante para Santana, ou seja, Santana, a oposição tinha um secretário de Estado que chegava em Santana de helicóptero, tinha a força da máquina do governo do Estado, contra um sistema que estava passando por uma crise financeira, todos os municípios brasileiros estavam passando por crise financeira, Santana estava passando por uma crise financeira, de atraso de pagamento, de falta de... Estava faltando aquela força de gestão, aquele choque de gestão. Que, passado esse momento, nós sentamos e o quadro já reverteu. Tem pesquisas nos blogs que já mostram isso, que já mostram um crescimento do sistema governista. Crescimento em quanto? Você fala proporcional? Sim. Não, hoje a aceitação da população de Santana em relação ao governo. Ao governo Iranildo, a última análise que a gente tem é de quase 80%. Então é um governo que voltou a respirar, que voltou a ter condições de prestar serviço à sociedade santanense. Sim, mas aí a questão é essa. Se o governo do estado não prestava serviço a Santana, como você fala que não prestava, e mesmo assim venceu lá dentro, isso não demonstra a força da oposição, não? De um governo que se rebelou contra o município. Mas venceu lá dentro. Venceu lá, mas não vai vencer de novo. Então você acha que aquilo ali foi uma situação particular? De momento. Não poderia representar a conjuntura hoje? Não, de forma alguma. Beleza, então. No próximo bloco nós vamos procurar saber as notas, qual a avaliação que Adriano dá ao candidato de oposição e a atual situação, como é que ele avalia isso aí. Já já. Não deixe o seu melhor amigo em qualquer lugar. Venha para a Semev. Aqui você encontra tudo que seu animal de estimação precisa. Atendimento clínico para cães, gatos e grandes animais. Além de contar com internamento, hospedagem e exames laboratoriais. Traga o seu animal e venha nos conhecer. Rua Manuel Noberto, 688. Centro de Parelhas, Rio Grande do Norte. Fone para contato 084 87 36 76 16 ou 9994 7252. Semev, Centro Médico Veterinário de Parelhas. O conforto da sua família precisa da qualidade dos nossos produtos. O Shopping dos Estofados traz uma novidade incrível. São belíssimas camas box da Plumatex e colchões Ortolite que vão garantir a qualidade do seu sono, com preços incríveis. Lindas colchas e camas em diversas cores e belíssimos tapetes, toalhas tecas. E para a garotada, temos a toalha do Luan Santana e do Patati Patatá. Venha conferir também no Shopping dos Estofados lona para caminhões de ótima durabilidade. Dividimos em até 8 vezes nos cartões Visa e Master, ou se preferir, no cheque ou no crediário. Shopping dos Estofados, em Parelhas. A sua melhor opção em conforto. Estamos de volta. Agora, já que a gente está falando sobre a política partidária ali, gostaria de saber como é que você enxerga hoje o grupo de oposição. No caso, se Hudson for o candidato, se Solange, a mulher dele, for candidata. Como é que você avalia essas pessoas hoje? Vanderlei, são dois quadros diferentes. Um é se Hudson for candidato, ele tem 3 mandatos lá. É inegável que quem tem 3 mandatos prestou serviço à comunidade. E fez coisas importantes também. Fez. Não há como escurecer. Mas eu não posso também dizer que não deixou a desejar. Que a população de Santana não participou desse processo ativamente. Porque se a população de Santana tivesse participado ativamente, Santana do Seridó, com 2.500 habitantes, com 1.600 habitantes na população urbana, não teria 2 ginásios de esporte, um fechado e um funcionando. Se a população de Santana tivesse participado ativamente, convênios como o da saúde, para equipar o hospital, teriam sido efetivados. Então, por estar num processo onde a população de Santana não participava, não havia espaço para a população de Santana participar,
é que dificultou. Solange. Solange fez o serviço dela na assistência social, mas até a própria oposição, em entrevista, já disse que o único nome capaz de enfrentar essa situação nova do ano que vem é do ex-gestor. Ela é descartada até pelo próprio grupo dela. Uma chapa para compor, para disputar uma eleição, tem que ter um candidato a prefeito que tenha um respaldo da sociedade, tem que ter também um vice que dê sustentação. Por falar nisso, a possível vice da chapa de oposição era da situação e mudou de lado, que é a Patrícia no caso. O que foi que aconteceu? Ela quem sabe explicar. Aproveitou um momento onde o sistema estava passando por uma dificuldade, resolveu mudar. A população quem vai julgá-la. Tá certo, então. Agora, Adriana, a gente sempre aqui, quando vai encerrar esse programa, a gente sempre costuma pedir notas, né, para que as pessoas possam ter mais ou menos um termômetro, uma avaliação de como a pessoa que está sendo entrevistada avalia os políticos. E aqui, como a gente citou o caso de Iranildo e de Hudson, que foram os dois administradores recentes, eu queria pedir a você essa avaliação através de notas. Que nota você daria, por exemplo, ao Hudson, o trabalho dele, Hudson como político, e também a Iranildo? Vanderlei, hoje eu posso dizer que conheço um pouco de administração pública. Eu conheço, afinal de contas eu estou há 6 anos acompanhando o prefeito Iranildo, acompanhando todo o processo. Dar notas eu acho muito ingrato, porque eu vou estar rotulando as pessoas. Eu não posso dizer que, como eu falei com você antes, o meu sonho é ser professor universitário. Ainda vou estudar para isso, porque eu acredito que a política é um meio de transformação. Quem faz da política uma profissão acaba aceitando qualquer acordo. E isso eu não quero para mim nem para ninguém. Eu não posso aprovar por média um cara que no seu 3º mandato atrasou 2 folhas de pagamento no último mês. Eu não posso aprovar por média um cara que deu 369 cheques sem fundos. Estão aí. Quem quiser ver. Eu não posso aprovar por média o cara que devolveu o recurso federal ao invés de equipar um hospital. Então, Vanderlei, eu acho que pelo menos em recuperação o Hudson ficaria comigo. E Iranildo, passava por média? Iranildo vai depender desses últimos 2 anos para ele. Até você falou que ele quer ser professor universitário, então está usando um método bom aqui, recuperação e aprovada. Então o Iranildo ainda nem está em recuperação, nem está aprovado por média não, você? O Iranildo é um bom menino. Ele é visionário, é um cara visionário. Ele tem uma visão, ele vê Santana há 50 anos para frente. Ele imagina coisas, eu acompanhei, quando ele foi solicitar ao senador Fernando Bezerra, na época, o balneário para Santana. E estávamos em Natal e ele... senador, eu quero construir um balneário em Santana do Seridó. Aí o senador tinha uma conexão muito boa com o então presidente Lula e ligou para uma secretária direta do presidente. Aí, quando começou a falar, disse, Iranildo, me fala a tua população aí. Iranildo disse, 2.500. Ele disse, não repete essa população porque pode prejudicar. E 2 meses depois estava o recurso na conta. Hoje é uma realidade de Santana, um balneário, que tantos aqui conhecem, é uma praça desportiva de lazer. Está construindo uma academia pública com recursos próprios. O ponto culminante da gestão de Iranildo no primeiro mandato foram as reformas habitacionais. 32% da população de Santana vive abaixo da linha da pobreza. Então, essas pessoas precisam do apoio. Então, é com essa visão de Iranildo que a gente percebe o quanto ele se preocupa com Santana. De incentivar o pequeno comércio, de trazer geração de emprego e renda para Santana, de fazer com que grandes empresas se instalem lá. Para quê? Para, primeiro, para as pessoas que estão
prontas para o mercado de trabalho, que vão trabalhar. Para quem está fora e que encontra em Santana condições de morar, voltar para casa. Enfim, para que Santana cresça. Ok, Adriano, obrigado pela sua participação aqui no programa, foi um prazer receber. Eu que agradeço. Valeu. Nós conversamos aqui com Adriano Gomes, que é secretário de Saúde do município de Santana do Seridó e também pré-candidato a prefeito do município pelo PMDB. Você já sabe, você pode mandar a sua sugestão para a gente aqui através do nosso Twitter ou do nosso e-mail, dizendo quem você quer que venha aqui no nosso programa participar. Para você que nos acompanha, um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.